Desconfiado da lealdade da noiva, um milionário decidiu fazer um teste de fidelidade. Quando ela descobre que a empresa dele havia falido, sua reação é revoltante. Apesar da pouca idade, Flávio Costa era um milionário renomado no setor de concessionárias de carros e vivia cercado de luxo e estabilidade. Seu dia começava invariavelmente da mesma maneira. Um café da manhã simples no sofisticado Café Opulence, localizado a poucos passos de sua empresa, antes de uma série de reuniões de trabalho. O café era seu refúgio matinal, o único local onde ele podia relaxar antes de se imergir nas demandas do mundo dos carros. Em uma manhã de quinta-feira, como qualquer outra, Flávio entrou no Café Opulence com o mesmo semblante tranquilo de sempre. O aroma acolhedor de café fresco e croissants recém-assados envolvia o ambiente, e o barulho suave das conversas criava uma sinfonia de tranquilidade. Flávio cumprimentou os funcionários com um sorriso discreto e dirigiu-se ao seu lugar habitual, uma mesa próxima à janela com vista para a rua movimentada. Ao sentar-se, Flávio pegou o cardápio e, mesmo que já soubesse o que queria, começou a revisar suas opções, em uma tentativa de disfarçar o nervosismo. Seus olhos foram imediatamente atraídos por uma nova figura atrás do balcão. Uma jovem mulher parecia estar em seu primeiro dia de trabalho, com um olhar gentil e uma presença que irradiava uma calma inesperada. Seus traços delicados e elegantes pareciam um contraste encantador com o cenário cotidiano do café. "Bom dia", Flávio disse com um tom casual, tentando disfarçar a surpresa em sua voz. "Vou querer o de sempre, por favor." A jovem levantou os olhos do caixa e Flávio se deparou com um par de olhos castanhos profundos e expressivos que pareciam carregar uma sabedoria tranquila além de sua juventude. Seus cabelos castanhos escuros estavam presos em um coque simples, mas perfeitamente arrumado, e seu sorriso era ao mesmo tempo tímido e cativante. Ela lançou um olhar assustado para Flávio, já que não sabia qual era o pedido usual daquele homem que parecia ser um cliente frequente. Percebendo a situação, uma colega de trabalho chegou perto dela e discretamente cochichou em seus ouvidos o que aquele homem elegante costumava pedir todos os dias: um café preto e 2 croissants. "Bom dia", ela respondeu com uma voz suave, quase musical. "Vou preparar seu pedido agora." Flávio tentou se concentrar no que ela estava dizendo, mas seus pensamentos estavam desordenados. Ele não estava acostumado a sentir uma reação tão visceral e instantânea, e isso o pegou de surpresa. Mesmo no mundo altamente competitivo da venda de carros, Flávio era conhecido por sua habilidade em manter o foco e a objetividade, mas a presença daquela jovem parecia ter o poder de interromper sua rotina com uma simplicidade desconcertante. Enquanto ela se movia pelo café com uma graça quase etérea, Flávio não podia deixar de observá-la. Sua presença, ainda que discreta, parecia preencher o espaço de uma maneira que desafiava o ordinário. Flávio sentia uma curiosidade crescente e uma vontade inexplicável de conhecê-la melhor, algo que nunca havia experimentado antes. Quando ela trouxe seu café e 2 croissants à mesa, Flávio decidiu arriscar um pouco mais. "Você é nova aqui, não é?" ele perguntou, tentando parecer casual, enquanto pegava a xícara com um gesto deliberado de calma. A jovem deu um sorriso que iluminou a sala. "Sim, comecei esta semana. Meu nome é Luciana." "Prazer em conhecê-la, Luciana. Eu me chamo Flávio", ele disse, oferecendo um sorriso de volta. "Se não for um incômodo, eu adoraria saber um pouco mais sobre você." Luciana inclinou a cabeça levemente em uma expressão de surpresa misturada com um toque de curiosidade em seus olhos. "Claro, podemos conversar melhor em outro momento. Agora preciso voltar ao trabalho. Se precisar de algo, estarei por aqui." "Claro, não se preocupe", Flávio respondeu, sentindo uma faísca de expectativa. "Amanhã eu estarei de volta. E depois também."
a gente se vê. Enquanto Luciana se afastava para atender outros clientes, Flávio sentiu que algo significativo estava prestes a acontecer. Era como se o destino tivesse decidido interromper sua rotina com uma inesperada e fascinante reviravolta. Flávio sabia que seu mundo, que até então era definido por rodas e escapamentos, estava prestes a ser impactado de uma forma que ele nunca havia imaginado. Nos dias que se seguiram àquele primeiro encontro no Café Opulense, Flávio Costa se viu visitando o local com uma frequência que não fazia parte de sua rotina habitual, restrita apenas à parte da manhã. De repente, ele passou a frequentar o café pelo menos 3 vezes por dia. Embora aquele fosse um lugar onde ele costumava se refugiar, agora havia um novo motivo para suas visitas. Luciana. Cada manhã, ao entrar no café, Flávio procurava a jovem de olhos castanhos e sorriso encantador. A presença dela, que antes era uma agradável surpresa, tornou-se uma parte esperada e desejada dos seus dias. Luciana, que inicialmente tentou manter uma atitude profissional e reservada, aos poucos começou a responder de maneira mais calorosa às tentativas de Flávio de engatar conversas. Eles falavam sobre assuntos diversos, desde o café que Flávio estava bebendo até os livros que ela lia no tempo livre. O diálogo fluía naturalmente e as conversas se tornaram mais descontraídas, com ambos rindo e trocando piadas, como se fossem amigos há muito tempo. Em pouco tempo, Flávio estava completamente encantado com a simplicidade e autenticidade de Luciana. Enquanto a maior parte de sua vida estava envolta em superficialidade, Luciana parecia trazer um sopro de frescor e genuinidade. Seu jeito de ser, despretensioso e verdadeiro, era um respiro de ar puro que contrastava com o ambiente competitivo e exigente do setor de tecnologia onde Flávio operava. Em uma manhã de sexta-feira, enquanto saboreava seu café habitual e conversava sobre um novo livro que Luciana recomendou, Flávio percebeu que o tempo havia voado. A ideia de um encontro fora do café, um evento que parecia impensável para ele há apenas algumas semanas, começou a se formar em sua mente. Ele sabia que precisava fazer algo para levar sua relação com Luciana além daquele ambiente. Finalmente, reunindo coragem, Flávio decidiu fazer o convite. Luciana, eu estava pensando, já que nós dois gostamos de bons livros e cafés, o que você acha de irmos a uma livraria ou a um restaurante no fim de semana? Seria uma oportunidade para conversarmos mais fora daqui e explorarmos algo novo. Luciana levantou os olhos, surpresa, e com uma alegria perceptível em seu olhar. Isso soa maravilhoso, Flávio. Eu adoraria. A resposta animada de Luciana fez com que Flávio se sentisse aliviado. Havia algo genuíno em sua reação que indicava que o interesse dela em conhecê-lo melhor era verdadeiro. O convite foi aceito com um entusiasmo que Flávio não tinha previsto, e isso acendeu uma chama de expectativa dentro dele. Nos dias restantes até o final de semana, o café tornou-se um espaço de antecipação para Flávio. Ele esperava ansiosamente pelo sábado, ansioso para ver como se desenvolveria o encontro que haviam planejado. O simples ato de convidar Luciana para um passeio fora do café havia marcado o início de uma nova fase em sua vida, e Flávio estava determinado a aproveitar cada momento dessa nova e empolgante experiência. Quando o sábado chegou, o encontro entre Flávio e Luciana foi um sucesso além das expectativas. Após uma tarde agradável explorando uma charmosa livraria, os dois jantaram em um restaurante acolhedor e se sentiram mais conectados do que nunca. Encantada pela gentileza e sinceridade de Flávio, Luciana se abriu de uma maneira que nunca havia feito com ninguém antes. O brilho em seus olhos e a maneira como ela ria com facilidade deixaram Flávio com a sensação de que havia encontrado algo raro e precioso. O encontro
terminou com um beijo apaixonado e a sensação de que aquela história não pararia por ali. Com o passar das semanas, o vínculo entre Flávio e Luciana se aprofundou. Seus encontros tornaram-se mais frequentes e eles passaram a desfrutar de uma série de atividades juntos, desde passeios no parque até jantares em novos restaurantes. Flávio estava fascinado pela forma como Luciana equilibrava os estudos e o trabalho no café. Sua dedicação e ética de trabalho eram admiráveis e ele se via cada vez mais atraído, não apenas por sua beleza, mas também por sua força de caráter e determinação. Por sua vez, Luciana também começou a perceber a importância que Flávio estava ganhando em sua vida. Ele era um homem de sucesso, com uma vida cheia de privilégios, mas nunca deixou de mostrar um lado atencioso e carinhoso. Ela apreciava profundamente a forma como ele a fazia sentir-se especial. E isso fez com que seu carinho por ele crescesse ainda mais. Inundado por uma combinação de afeto e admiração, Flávio decidiu mimar Luciana de maneiras que ele esperava que expressassem o quanto ela significava para ele. Ele começou com pequenos presentes, uma bolsa de luxo aqui, um elegante par de sapatos ali. Cada presente era acompanhado por um cartão carinhoso, e Flávio tomava cuidado para escolher itens que, de alguma forma, refletissem o gosto e a personalidade de Luciana. Além disso, Flávio não parou por aí. Ele também encorajou Luciana a se cuidar, oferecendo-lhe vouchers para tratamentos de beleza e spas de luxo. A princípio, Luciana hesitava em aceitar, como se estivesse um pouco constrangida pelo fato de receber algo tão sofisticado. Mesmo assim, Flávio a convenceu de que era importante que ela cuidasse de si mesma, assim como ele queria cuidar dela. Desta forma, a transformação de Luciana foi notável. Embora a beleza natural dela já fosse evidente, os tratamentos realçaram ainda mais sua aparência. Ela estava radiante e confiante, e isso fez com que seu relacionamento com Flávio florescesse ainda mais. As conversas entre eles se tornaram mais profundas e significativas, e os momentos juntos passaram a ser marcados por uma leveza e uma alegria que ambos haviam procurado por muito tempo. O ritmo do relacionamento de Flávio e Luciana era intenso, e a relação que haviam construído em tão pouco tempo parecia firme e promissora. Para Flávio, cada momento com Luciana era um lembrete do quanto ele havia encontrado algo excepcional e raro. Ele estava determinado a aproveitar cada instante com ela, nutrindo um amor que parecia crescer e se fortalecer a cada dia. Certa tarde, tudo estava calmo e tranquilo no café Opulence, onde Flávio estavam sentados em sua mesa habitual. O local estava particularmente acolhedor naquele dia, com o aroma de café fresco e croissants que acabavam de sair do forno preenchendo o ar. A conversa fluía suavemente entre ele e Luciana, que fazia um intervalo do trabalho, até que ela começou a hesitar, com a expressão indicando uma preocupação misteriosa. Flávio percebeu a mudança no tom e no comportamento dela. Você parece um pouco preocupada hoje, Luciana. Está tudo bem? Luciana levantou os olhos e havia uma sombra de tristeza neles. Ela suspirou antes de responder. Na verdade, tenho algo para te contar. Minha família está passando por uma situação difícil. Meu pai foi vítima de um golpe financeiro e acabou acumulando uma dívida enorme. Estamos tentando resolver a situação, mas está sendo muito difícil. Flávio ouviu atentamente, com o coração apertado, ao perceber o peso da situação que Luciana estava enfrentando. Ele conhecia a força e a dignidade com que ela lidava com suas próprias dificuldades, e ouvir sobre a aflição de sua família fez com que ele sentisse um desejo ainda mais forte de ajudar. Luciana, lamento muito ouvir isso. Não posso imaginar o quanto isso deve estar sendo difícil para você e sua família.
Se houver algo que eu possa fazer para ajudar, por favor, me diga, Flávio disse. Luciana olhou para ele com um misto de surpresa e esperança. Eu realmente não sei o que dizer. Qualquer ajuda seria mais do que eu poderia esperar. Mas não quero que você sinta que tem que fazer isso. Flávio sorriu com ternura. É exatamente isso que pessoas que se importam fazem, Luciana. Não quero que você sinta que precisa carregar esse peso sozinha. Eu gostaria de ajudar sua família a pagar essa dívida, se você achar que isso pode aliviar um pouco da pressão. A oferta de Flávio foi feita com uma sinceridade que tocou Luciana profundamente. Ela sentiu uma onda de gratidão e alívio, e suas palavras foram acompanhadas por uma emoção visível. Flávio, eu não sei como agradecer. Isso significa muito para mim e para minha família. Aceitar sua ajuda não é algo fácil para mim, mas eu realmente aprecio sua generosidade. Flávio segurou a mão de Luciana, com os olhos transmitindo um entendimento profundo. Não precisa agradecer agora. O importante é que sua família possa superar isso, e eu estarei aqui para apoiar você e eles. Luciana assentiu, com os olhos brilhando com lágrimas de gratidão. Obrigado, Flávio. Sua ajuda faz uma diferença enorme. Eu me sinto muito abençoada por ter você na minha vida. Depois daquele momento íntimo, a conversa continuou com um tom mais leve, e a conexão entre eles se fortaleceu ainda mais. O gesto de generosidade de Flávio não só aliviou a carga financeira da família de Luciana, mas também consolidou um vínculo mais profundo entre os dois. A confiança e o respeito mútuo cresceram, e Flávio encontrou um novo significado em seu relacionamento com Luciana, que agora estava ainda mais sólido. A relação entre Flávio e Luciana continuava a florescer, e a profundidade de seus sentimentos se tornava cada vez mais evidente. Flávio estava encantado com a maneira como Luciana equilibrava suas responsabilidades e o tempo que passavam juntos. Ele a admirava por sua força e dedicação, e sentia que era hora de dar um passo significativo em seu relacionamento. Em uma noite especial, Flávio decidiu que era o momento certo para fazer uma proposta para Luciana. Os dois estavam jantando em um restaurante elegante, o mesmo do primeiro encontro, um de seus lugares preferidos para escapar da rotina. A atmosfera do restaurante, com suas luzes suaves e música ao fundo, parecia perfeita para o momento que Flávio tinha em mente. Após um jantar delicioso e uma conversa animada, Flávio tomou um profundo fôlego. Seus olhos estavam fixos em Luciana e ele sentiu uma mistura de nervosismo e entusiasmo. Luciana, ele começou com a voz um pouco trêmula, mas cheia de sinceridade. Nós temos compartilhado muitos momentos maravilhosos juntos, e eu não consigo imaginar minha vida sem você. Cada dia ao seu lado só reforça o quanto eu te amo e o quanto você significa para mim. Luciana deu um sorriso que misturava curiosidade e ternura. O que você está tentando dizer, Flávio? Flávio levantou-se da cadeira e se ajoelhou diante dela, em um gesto que causou um suspiro coletivo entre os presentes no restaurante. Ele puxou um elegante anel de noivado do bolso e o apresentou a Luciana. Eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Luciana, você aceita se casar comigo? Os olhos de Luciana se encheram de lágrimas à medida que ela olhava para o anel e para Flávio. Ela não hesitou nem por um segundo. Sim, Flávio, sim, eu aceito. Enquanto Flávio colocava o anel no dedo de Luciana, a alegria no rosto dela era contagiante. Eles se abraçaram e a emoção que os envolvia parecia iluminar o ambiente, solidificando ainda mais o amor entre eles. Com o noivado celebrado, Flávio estava determinado a fazer tudo o que pudesse para garantir a felicidade de Luciana. Observando a maneira como ela estava constantemente cansada, equilibrando o trabalho no café e seus estudos, Flávio começou a refletir sobre como poderia aliviar um pouco de sua carga.
Em uma manhã tranquila no café Opulence, enquanto Flávio tomava seu café da manhã e Luciana trabalhava, ele abordou um certo assunto com sensibilidade. Luciana, tenho pensado muito em como você tem trabalhado duro e como seu tempo está sempre apertado entre o trabalho e os estudos. Eu gostaria de propor algo que, acredito, possa te ajudar a ter uma vida mais confortável e a focar mais nos seus estudos. Luciana olhou para ele com curiosidade. O que você tem em mente, Flávio? Flávio hesitou por um momento, mas logo encontrou suas palavras. Eu gostaria de sugerir que você deixe seu emprego no café. Sei que isso pode parecer um grande passo, mas eu quero que você tenha mais tempo para se dedicar aos seus estudos e para você mesma. Com isso, você poderia se concentrar em alcançar seus objetivos acadêmicos sem o peso adicional do trabalho. Isso pode te dar a oportunidade de realmente se dedicar ao que ama e se preparar para o futuro. Luciana ficou surpresa, com os olhos brilhando em uma mistura de gratidão e alívio. Isso é realmente muito generoso da sua parte, Flávio. Eu estava preocupada com como equilibrar tudo, e sua proposta parece uma grande oportunidade para eu me dedicar mais aos meus estudos. Eu aceito, com todo o meu coração. Flávio sorriu, aliviado e feliz. Fico muito contente que você veja isso como uma chance positiva. Quero que você saiba que estou aqui para te apoiar em cada passo do caminho. Com a proposta de Flávio aceita, Luciana deixou seu trabalho no café e se dedicou mais profundamente aos seus estudos. A mudança trouxe um novo senso de liberdade e energia para ela, e a proximidade e apoio contínuo de Flávio reforçaram ainda mais o vínculo entre eles. A perspectiva de um futuro juntos, agora com menos preocupações e mais oportunidades, preenchia seus corações de esperança e felicidade. À medida que o relacionamento de Flávio e Luciana avançava, a felicidade do casal parecia inabalável. No entanto, à medida que a notícia do compromisso se espalhava, surgiram críticas externas que ameaçavam a tranquilidade que o casal havia construído. O noivado trouxe uma onda de celebração para eles, mas não se traduziu em apoio entre amigos próximos e familiares. As primeiras críticas foram sutis, como sussurros em eventos sociais e murmúrios em redes sociais, mas com o tempo, elas se tornaram mais audaciosas e diretas. Comentários sobre Luciana começaram a circular, insinuando que ela estava com Flávio apenas por causa de sua riqueza e status. A ideia de que ela poderia estar interessada apenas nos bens materiais dele parecia ser uma narrativa fácil para aqueles que não conheciam a profundidade da relação deles. Em uma tarde de sábado, enquanto Flávio e Luciana estavam sentados no jardim da mansão dele, desfrutando de um momento tranquilo, Luciana parecia particularmente pensativa. Ela estava folheando um livro, mas não parecia realmente absorver o conteúdo. Flávio, notando a preocupação dela, perguntou com gentileza: "Luciana, você está bem? Você parece um pouco distante hoje." Luciana levantou os olhos com um brilho de frustração e tristeza visível. "Eu não sei se devo te contar isso, mas tem havido algumas críticas e comentários sobre mim e nosso relacionamento. Algumas pessoas estão dizendo que estou com você só por causa do dinheiro e do status. Isso está me afetando mais do que eu gostaria de admitir." Flávio sentiu uma onda de indignação e preocupação. "Eu conheço você, Luciana, e eu sei que essas acusações são completamente infundadas. Eles não conhecem nossa história, e o que dizem não reflete a verdade do que temos. Para mim, o que importa é o que vivemos juntos e a sinceridade de nosso relacionamento." Luciana suspirou, tentando controlar suas emoções. "Eu entendo, mas é difícil não deixar essas coisas me abalarem. Às vezes, sinto que todo o esforço e dedicação que coloquei em nosso relacionamento não são reconhecidos. Eu amo você por quem você é, não pelo que você tem." Flávio pegou a mão de Luciana, segurando-a com firmeza.
A única coisa que eu quero é que você saiba que eu te amo profundamente, e isso nunca foi sobre o que eu possuo. É sobre quem você é e o que nós construímos juntos. Vamos enfrentar isso juntos, como sempre fizemos. Naquele momento, o apoio de Flávio trouxe um alívio imediato para Luciana. Ela sabia que suas inseguranças eram parte de uma batalha maior, uma luta para demonstrar a verdade de seus sentimentos em face das críticas externas. A confiança e o compromisso de Flávio a ajudaram a manter a perspectiva e a se sentir mais segura em relação ao futuro. No entanto, toda aquela inquietação fez com que Flávio sentisse uma pulga atrás da orelha, mesmo que ele tivesse confirmado seu amor por Luciana. A dúvida que antes o consumia agora parecia insuportável, e ele começou a questionar a sinceridade dos sentimentos de sua amada. De repente, as críticas que Flávio ouvia sobre ela começaram a mexer com sua confiança, e ele se viu consumido por uma insegurança que não conseguia ignorar. Por isso, ele decidiu testar a fidelidade de Luciana. A decisão de realizar esse teste não foi tomada de cabeça fria, mas a ideia de criar uma situação que pudesse revelar a verdade sobre os sentimentos dela parecia ser o único caminho para eliminar suas dúvidas. Com esse plano em mente, Flávio preparou um cenário dramático. No dia seguinte, ele convocou Luciana para uma conversa séria em sua casa. O ambiente estava carregado de tensão quando Luciana chegou, e Flávio, com um semblante grave, pediu que ela se sentasse. Ele queria que cada palavra fosse cuidadosamente medida para que seu teste fosse o mais convincente possível. Luciana, eu preciso te contar algo muito sério. Flávio começou com a voz carregada de um peso fictício. Minha empresa, ela faliu. Perdemos todos os investidores e eu gastei o restante do dinheiro com multas, custos de funcionários e outros encargos. Estou em uma situação financeira crítica. Os olhos de Luciana se abriram em choque. Imóvel, ela se sentou por um momento, sem conseguir processar completamente o que acabou de ouvir. O rosto dela expressava uma mistura de surpresa e angústia. A informação era inesperada e devastadora, e Flávio observava cada nuance da reação de Luciana com uma intensidade nervosa. O silêncio se estendeu por alguns segundos, durante os quais Flávio percebeu que o desconforto de Luciana era palpável. Ele sentiu uma pontada de culpa por ter causado essa angústia, mas estava determinado a ver até onde ela iria. Finalmente, Luciana pareceu encontrar sua voz. Vai ficar tudo bem, Flávio. Você vai superar isso, ela disse, tentando oferecer uma resposta otimista, embora sua voz ainda estivesse cheia de preocupação. Antes que Flávio pudesse responder, ela pediu para ir para casa, alegando não se sentir bem. Preciso de um tempo para processar isso. Vamos conversar mais tarde, tá bom? O pedido de Luciana para ir embora deixou Flávio ainda mais inquieto. Ele a observou sair com a expressão misturava alívio e frustração. Ele queria acreditar que a reação dela era um reflexo de seu verdadeiro caráter, mas o teste que ele havia imposto só serviu para aumentar suas dúvidas. Após Luciana ir embora, Flávio ficou sozinho, sentindo o coração pesado pela inquietação. A reação dela o havia deixado confuso, e ele se perguntava se sua resposta otimista era um sinal de verdadeira lealdade ou uma tentativa de esconder uma reação negativa. O fato de ela ter pedido um tempo para processar a notícia o deixou em um estado de ansiedade e angústia, o que fez com que Flávio não soubesse se deveria sentir-se aliviado ou desconfiado. Com o tempo, Flávio se viu debatendo se havia cometido um erro ao testar Luciana. As dúvidas continuavam a assombrá-lo, e ele sabia que precisava de uma resposta clara, não apenas para sua própria paz de espírito, mas também para a integridade de seu relacionamento. Ele desejava profundamente que a resposta de Luciana fosse um sinal de sua sinceridade, mas o teste havia deixado cicatrizes de insegurança
que demorariam para se curar. Por este motivo, o próximo passo seria crucial. Flávio precisava confrontar a situação com honestidade, independentemente do resultado do teste. O que ele mais desejava agora era encontrar uma maneira de restaurar a confiança e garantir que a verdade sobre os sentimentos de Luciana fosse clara, para que ambos pudessem avançar juntos na vida, com uma base sólida de compreensão e amor. A manhã seguinte começou com uma sensação de urgência para Flávio. Ele acordou cedo, ansioso para falar com Luciana e esclarecer a situação após o teste que havia realizado. Com o coração apertado e uma pitada de culpa, ele começou a tentar entrar em contato com ela. A primeira mensagem foi enviada logo ao amanhecer, e ao longo da manhã, ele enviou diversas outras mensagens e fez várias ligações. Cada tentativa de contato foi recebida com um silêncio que parecia se aprofundar, intensificando sua preocupação e angústia. À medida que a manhã se transformava em tarde, a situação se tornava cada vez mais desesperadora. Flávio descobriu que o telefone de Luciana estava desligado, o que aumentou sua inquietação. A sensação de não saber onde ela estava e o porquê de sua ausência alimentou suas dúvidas e incertezas sobre a sinceridade da noiva. A tristeza e a desconfiança se misturavam, criando um turbilhão emocional que Flávio lutava para controlar. No meio da tarde, exausto e emocionalmente desgastado, Flávio decidiu buscar consolo em um amigo próximo. Ele marcou um almoço com Caio, uma das poucas pessoas com quem ele costumava desabafar. O restaurante onde se encontraram era um lugar informal e acolhedor, como um refúgio temporário da turbulência emocional que Flávio estava enfrentando. Enquanto Flávio e Caio se sentavam para almoçar, Flávio explicou a situação com um tom que misturava frustração e tristeza. Caio, eu estou tão confuso e preocupado. Luciana não tem respondido minhas mensagens e ligações desde ontem. Eu pensei que o teste mostraria a verdade sobre nossos sentimentos, mas agora estou começando a duvidar se eu realmente a conheço. Caio ouviu atentamente, fazendo um gesto de compreensão. Eu entendo, Flávio, mas, se você me permite dizer, há algo que já era evidente. Ela desapareceu assim que você disse que sua empresa faliu. Isso não é um bom sinal. As palavras de Caio, ditas com um tom preocupado, cortaram profundamente Flávio. Ele sentiu uma onda de angústia e raiva se misturando dentro dele, e a ideia de que Luciana poderia ter se afastado rapidamente diante de uma dificuldade financeira o fez sentir-se traído. Ao enfrentar uma situação difícil, Flávio esperava que ela demonstrasse apoio e compromisso, mas agora parecia que seus piores temores estavam se tornando realidade. Assim, a tarde se arrastou de maneira dolorosa para Flávio. A sensação de abandono e a possibilidade de ter sido enganado o deixaram desolado. Cada mensagem não respondida e cada tentativa de contato frustrada intensificavam seu sentimento de traição. A percepção de que suas dúvidas poderiam estar se concretizando era dolorosa, e Flávio lutava para encontrar uma forma de lidar com a crescente sensação de desolação. O sentimento de que Luciana havia o abandonado sem pensar duas vezes estava presente em cada pensamento. Horas depois, a noite caiu suavemente sobre a cidade, e Flávio estava no seu apartamento, perdido em pensamentos, em um estado de desolação. Ele havia passado o dia imerso em angústia, tentando lidar com a sensação de traição e o vazio que sentia. As mensagens não respondidas e a ausência de Luciana apenas intensificaram sua frustração e tristeza. Enquanto Flávio se preparava para uma noite de introspecção, o som do seu telefone quebrou o silêncio da sala. Ele olhou para o visor, surpreso ao ver que o número de Luciana estava na tela. Seu coração deu um salto de esperança e apreensão ao atender a chamada. "Alô?", ele disse. A voz de Luciana do outro lado da linha estava visivelmente nervosa, mas também determinada. "Flávio,
Sou eu. Desculpe por não ter entrado em contato o dia todo. Meu telefone descarregou e eu estive ocupada o tempo inteiro. Tenho algo importante para te contar. Flávio sentiu um misto de alívio e confusão. Luciana, onde você esteve? Eu estava preocupado. Pensei que você estava me ignorando. Ela respirou fundo antes de continuar. Não, Flávio, não era isso. Eu estive procurando um novo emprego o dia inteiro. Depois da sua notícia sobre a falência, eu percebi que precisava fazer algo para ajudar. Encontrei um trabalho como garçonete e estou realmente animada para começar. Quero contribuir para a nossa situação financeira e te apoiar da maneira que puder. Flávio ficou em silêncio por um momento, absorvendo a notícia. A ideia de Luciana ter se empenhado para encontrar um trabalho para ajudar em um momento tão difícil tocou profundamente o seu coração. Ele estava atônito e emocionado com a revelação. Luciana, isso significa muito para mim. Podemos nos encontrar agora? Eu preciso te ver. Luciana concordou e alguns minutos depois, Flávio foi buscá-la em seu apartamento. A atmosfera estava carregada de expectativa e ansiedade, mas, quando Luciana entrou no carro, o abraço caloroso que Flávio lhe deu foi a expressão de um alívio profundo. Ele a segurou com força, sentindo a necessidade de reafirmar seu amor e sua gratidão. Enquanto se afastavam do abraço, Luciana observou Flávio com olhos sinceros e um leve sorriso. Eu sei que a notícia da falência foi um choque e eu estava triste com a situação. Mas eu queria te mostrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, eu estou aqui para você. Não queria te deixar ainda mais desolado, então fiz o que pude para ajudar. As palavras de Luciana, cheias de sinceridade e dedicação, tocaram profundamente Flávio. A confusão e o sofrimento que ele havia sentido durante o dia começaram a sumir. Ele viu, mais uma vez, a verdadeira essência de Luciana. Uma mulher que, mesmo diante de dificuldades, estava disposta a fazer o que fosse necessário para apoiar a pessoa que amava. Luciana, eu sinto muito por ter duvidado de você, Flávio disse com a voz embargada pela emoção. Eu deveria ter confiado mais no que temos e na sua capacidade de enfrentar desafios ao meu lado. Sua atitude hoje me mostrou o quanto você se importa, e isso significa tudo para mim. Luciana sorriu, visivelmente aliviada e feliz por ver a reação positiva de Flávio. Estamos juntos nisso, Flávio. Independentemente das dificuldades, vamos superar tudo. Eu estou aqui para nós, agora e para sempre. Após o caloroso abraço e a reconciliação emocional entre Flávio e Luciana, a noite ganhou uma serenidade que contrastava com o tumulto interior de Flávio. Eles haviam conversado sobre o futuro e reafirmado seu compromisso um com o outro. Mas, ao olhar para o rosto de Luciana, Flávio foi assaltado por um sentimento profundo de arrependimento. A sinceridade e a dedicação dela haviam dissipado suas dúvidas, mas agora uma nova onda de culpa e vergonha o envolvia. Sentindo-se envergonhado por ter testado Luciana de forma tão injusta, Flávio decidiu que precisava confessar a verdade. Ele sabia que a sinceridade e a transparência eram cruciais para restaurar a confiança entre eles. Luciana, há algo que eu preciso te dizer. Flávio começou, com a voz carregada de um peso emocional. Eu menti para você. A verdade é que minha empresa não faliu. Eu criei essa situação para testar sua lealdade e eu sinto um arrependimento profundo por ter feito isso. Eu deixei que a pressão externa me levasse a agir de maneira desonesta. Luciana, que até aquele momento estava tentando processar a situação, ficou completamente paralisada ao ouvir a confissão de Flávio. A expressão dela mudou de alívio para desapontamento e mágoa. Os olhos dela se encheram de lágrimas enquanto ela tentava entender a gravidade do engano.
Como você pode fazer isso, Flávio? Luciana perguntou, com a voz trêmula e ferida. Eu estava tentando te apoiar, mesmo sabendo das dificuldades. E agora você me diz que tudo isso foi uma mentira? Eu me sinto traída e desrespeitada. Flávio tentou se aproximar, mas Luciana levantou a mão, pedindo espaço. Eu preciso de um tempo para refletir sobre isso, para entender o que significa para nós. Por favor, me deixe sozinha esta noite. Com o coração partido, Flávio se afastou. Ele passou a noite sozinho, mergulhado em profunda reflexão sobre o relacionamento deles. A dor e o arrependimento eram quase insuportáveis. Ele revisitou cada momento que havia compartilhado com Luciana, lembrando-se da jovem simples, mas incrivelmente bela e trabalhadora, que havia conhecido no café. Desde o início, ela havia demonstrado um caráter admirável, sem exigir nada, além de estar ao lado dele. Enquanto a noite avançava, Flávio relembrava como, apesar dos presentes luxuosos e do apoio financeiro que lhe ofereceu, Luciana nunca demonstrou um desejo por mais do que sua presença e seu amor. Ela sempre aceitou os presentes com humildade e nunca deixou que o status financeiro deles interferisse na forma como ela o via e o apoiava. A simplicidade e a sinceridade de Luciana se destacavam mais do que qualquer riqueza material. Essa reflexão trouxe uma nova perspectiva para Flávio. Ele percebeu o quanto a relação deles era especial e genuína, e como seus próprios atos haviam comprometido algo precioso. O arrependimento se tornou um sentimento avassalador, à medida que ele compreendia que a confiança e o respeito, fundamentais para qualquer relacionamento, haviam sido profundamente abalados. Durante aquela madrugada em claro, Flávio tomou a difícil decisão de fazer tudo o que pudesse para reparar o dano causado. Reconquistar a confiança de Luciana não seria fácil, mas ele estava decidido a enfrentar o problema com toda a sinceridade e humildade necessárias. O futuro de seu relacionamento dependia de como Flávio lidaria com as consequências de suas ações e da disposição de ambos para reconstruir o que foi perdido. Na manhã seguinte, Flávio acordou com um propósito renovado. O peso do arrependimento ainda estava presente, mas agora ele estava decidido a consertar as coisas e a reconquistar Luciana, e a procurou. Com o coração apertado, ele foi até a casa dela. A manhã estava clara e silenciosa, mas para Flávio, a atmosfera estava carregada de expectativa e ansiedade. Quando chegou à porta do apartamento de Luciana, ele hesitou por um momento, respirando fundo, antes de tocar a campainha. Luciana abriu a porta com um olhar cansado e desconfiado. Mas ao ver Flávio em pé ali, visivelmente angustiado e com lágrimas nos olhos, seu coração amoleceu um pouco. Luciana, Flávio começou, com a voz embargada pela emoção. Eu sinto muito por tudo o que aconteceu. Eu não consigo expressar o quanto estou arrependido por ter mentido para você e por ter colocado nosso relacionamento em risco. O que nós temos é verdadeiramente especial, e eu vejo isso agora mais do que nunca. Luciana, com os olhos ainda um pouco vermelhos de tristeza, o observava em silêncio. Flávio continuou, com as palavras saindo de forma sincera e desesperada. Eu me deixei levar pela pressão e pela insegurança. Eu criei essa situação para testar sua lealdade, e eu vejo agora que isso foi um erro terrível. Eu estou disposto a fazer o que for necessário para corrigir isso e para mostrar que realmente valorizo você e nosso relacionamento. Ele fez uma pausa, enxugando as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Por favor, me dê uma chance para provar que sou digno da confiança que você depositou em mim. Eu quero mostrar que aprendi com meus erros e que estou comprometido em construir algo verdadeiro e duradouro com você. Luciana olhou para Flávio, com a expressão misturando dor e compaixão. Ela também havia passado a noite refletindo sobre a situação, e o pedido sincero de desculpas de Flávio tocou seu coração. Embora ainda
houvesse uma ferida aberta, o amor e a dedicação de Flávio eram evidentes em suas palavras e em sua postura. Flávio, Luciana finalmente falou com a voz suave e cheia de emoção. Eu reconheço a sinceridade do seu pedido de desculpas e o quanto você está arrependido. Eu sempre acreditei no que tínhamos e ver o quanto você está disposto a fazer para corrigir seu erro me mostrou o quanto você se importa. Eu te perdoo. As palavras de Luciana foram um bálsamo para o coração de Flávio. Ele sentiu um alívio profundo e uma sensação de esperança renovada. Eles se abraçaram, em um gesto que simbolizava não apenas a reconciliação, mas também um compromisso renovado de enfrentar as adversidades juntos. A partir daquele momento, o relacionamento deles passou por uma transformação significativa. Flávio e Luciana estavam mais conscientes da importância da confiança, da comunicação e da resiliência em um relacionamento. Eles aprenderam a valorizar a sinceridade e a enfrentar os desafios como uma equipe. As dificuldades que enfrentaram apenas fortaleceram o vínculo entre eles, e o amor que compartilhavam se tornou ainda mais profundo e significativo. Alguns meses se passaram desde a reconciliação de Flávio e Luciana, e o dia do casamento finalmente chegou. O sol brilhava intensamente sobre o cenário que havia sido cuidadosamente preparado para a cerimônia, refletindo a esperança e a alegria que o casal sentia. A celebração foi uma verdadeira manifestação do amor que havia resistido a problemas profundos e se mostrado mais forte do que qualquer adversidade. O local da cerimônia era um elegante jardim cercado por flores de cores vibrantes e folhagens verdes exuberantes. As cadeiras brancas dispostas em fileiras, as flores delicadas nos arranjos e as luzes suaves criavam uma atmosfera de encanto e serenidade. Cada detalhe havia sido pensado para refletir a essência do relacionamento dos dois. Por sua vez, Luciana estava radiante em seu vestido de noiva, um elegante modelo de renda e seda que acentuava sua beleza natural. O sorriso em seu rosto iluminava o ambiente e seus olhos brilhavam com uma mistura de emoção e alegria. Ela havia escolhido um buquê de flores brancas e lilás, simbolizando pureza e novas esperanças. À medida que ela caminhava pelo corredor decorado com pétalas de rosa, todos os olhos estavam voltados para ela, admirando a visão sublime e o brilho em seu olhar. Em seu terno impecável, Flávio aguardava ansiosamente no altar. Seu coração batia acelerado, mas não de nervosismo, e sim de uma profunda alegria e gratidão. Quando viu Luciana se aproximando, um sorriso de felicidade genuína se espalhou por seu rosto. Ele se lembrou dos momentos difíceis e como, através de tudo isso, eles haviam encontrado uma força renovada em seu amor. A cerimônia começou com uma música suave que ecoava pelo jardim, criando um ambiente de tranquilidade e reverência. O celebrante, um amigo próximo do casal, conduziu a cerimônia com um tom caloroso e pessoal. Ele falou sobre a importância do amor verdadeiro e da confiança, destacando como Flávio e Luciana haviam superado as dificuldades e se apoiado em todos os momentos. Quando chegou o momento das promessas, Flávio e Luciana trocaram palavras profundas e sinceras. Flávio olhou nos olhos de Luciana e falou com a voz firme e emocionada. Luciana, desde o momento em que te conheci, eu soube que havia algo especial entre nós. Mesmo nas dificuldades, você sempre mostrou um amor e uma força que me inspiraram. Prometo te amar, te apoiar e valorizar cada momento que compartilhamos. Juntos, enfrentaremos qualquer desafio e construiremos um futuro repleto de felicidade e confiança. Luciana, com lágrimas de alegria nos olhos, respondeu com uma sinceridade tocante. Flávio, você me ensinou o verdadeiro significado de amor e compromisso. Eu te amo com todo o meu coração
e estou pronta para enfrentar cada dia ao seu lado. Prometo ser sua parceira, sua amiga e sua fonte de apoio, celebrando nossas vitórias e superando as dificuldades juntos. O momento em que trocaram os votos foi profundamente comovente e o sim deles ressoou com um sentimento de realização e esperança. O beijo selou o compromisso que ambos haviam reafirmado, e uma onda de alegria percorreu os presentes, que aplaudiram e comemoraram o amor do casal. Após a cerimônia, a recepção foi um verdadeiro festival de celebração. A festa estava repleta de amigos e familiares, todos reunidos para comemorar a nova jornada de Flávio e Luciana. As risadas, a música e a dança criaram uma atmosfera vibrante e alegre, refletindo a felicidade e a gratidão que o casal sentia. Flávio e Luciana aproveitaram cada momento, celebrando não apenas o início de sua vida juntos, mas também a jornada que os trouxe até ali. Eles estavam mais unidos do que nunca, prontos para enfrentar o futuro com coragem e amor. Juntos, Flávio e Luciana continuaram a construir sua vida com um entendimento renovado. Eles se apoiaram mutuamente, superaram os problemas e reafirmaram seu compromisso um com o outro. O erro cometido por Flávio serviu como um aprendizado importante e, a partir dele, eles construíram uma base sólida no relacionamento, que nada nem ninguém seria capaz de abalar. Assim, a história de Flávio e Luciana foi um testemunho profundo da complexidade dos relacionamentos e da capacidade humana de crescer e se transformar através dos desafios. A trajetória deles ressaltou como a falta de confiança e comunicação pode corroer as bases de um relacionamento, mas também demonstrou de forma comovente como o perdão e a compreensão têm o poder de curar feridas e fortalecer vínculos, valorizando o amor verdadeiro. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história.